Olá pessoal, sou o Sage Merlin, bem-vindos à minha torre. Hoje eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente, na verdade, fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Apesar da tela do Fantasy Grounds, eu vou fazer uma review de um livro, é, um romance de, de Pathfinder, que chama Prince of Wolves, que é o primeiro livro do Pathfinder Tales, que é a série de romances Pathfinder. Acho que agora tem algo como 25 livros ou coisa assim. E eu devo ter lido o livro ao longo de uma ou duas semanas, nos diversos serviços de venda online, né? Amazon, Kobo, etc. Você consegue encontrar o livro por uns US$ 7 e o audiobook por 25. É, US$ 7 pro livro, acho que é ok. US$ 25 para um audiobook, acho que é demais. E o livro tem algumas coisas que eu gostei, outras não. Ele se passa em Ustalav, que é a região de Golarion. Como posso explicar? É a região de horror gótico de Golarion. Tem o mesmo climão do que, para variar, usando essa comparação, do que Baróvia tem para D&D, né, Ravenloft. Então você tem um povo que é mais ou menos um povo cigano, você tem muitos mortos-vivos, você tem lobisomens, etc. E o livro ele segue uma estrutura que eu achei interessante, mas que eu gostaria que fosse executada de maneira um pouco diferente, porque cada capítulo é escrito em primeira pessoa, sob a perspectiva de um dos dois protagonistas. A gente tem um meio elfo que é um Pathfinder, que é o Varian Jaguar, e ele é um Venture Captain, né? Ele é um capitão dos Pathfinders, por assim dizer. E o outro é o Radovan, que eles chamam de um Devil Blood no romance, mas essencialmente ele é um Tiefling. E o que eu não gostei dessa estrutura, eu achei meio confuso nos primeiros 4 a 5 capítulos, é que os personagens nunca se identificam, ou demoram a se identificar, e não tem uma indicativa clara de qual o personagem que está narrando naquele momento, embora literalmente todo capítulo troque. E aí você fica meio confuso no começo em saber quem é a pessoa que está falando. Ainda assim, a história é boa. É, eu falei do Varian, eu não falei do Radovan. O Radovan é o guarda-costas do Varian. E o Varian é uma. É difícil dizer se ele é um guerreiro, se ele é um mago ou se ele é um bardo. É, pelas regras atuais de Pathfinder, eu diria que ele é ou um guerreiro, ou um ladino, ou ainda um swashbuckler com multiclasse em mago. É, bem. Não sei se existe uma ficha disponível dele, eu vou fuçar depois. E o Radovan é um guerreiro, ou um bárbaro, ou um monge. Hum, e... Ou ainda um ladino. Bora, eu acho que guerreiro é o mais provável. E eles são. é, Essencialmente, o Varian Jaguar tá tentando encontrar uma Pathfinder
que ele mandou numa missão nessa região de Ustalav, e ela não voltou. E ele não sabe o que aconteceu. E aí tem um acontecimento que os dois se separam. E aí, por boa parte do livro, você fica mudando de locais entre o Radovan e o Varian. E os conceitos de fantasia que tem no livro eu achei bem legais. Você consegue ter um bom senso de parte dessa parte de Golarion onde eles estão, sobre o senso de da política e da história do local. Esse reino de Ustalav, essencialmente, no passado, ele foi dominado por um Lich, e aí teve uma guerra para derrotar esse Lich. Esse Lich é meio que equivalente ao Vecna do D&D, tanto que ele é o The Whispered King, ou alguma coisa assim, que é essencialmente o título pelo qual chamam Vecna no Critical Role. Como o Critical Role começou como Pathfinder, dá para ver todas as relações, né? E os personagens que tem no livro são interessantes, os personagens que o livro acompanha de maneira mais profunda, e tem o Varian, como eu disse, a multiclasse dele em Mago, essencialmente o jeito que ele faz magia é uma coisa muito interessante. E eu ficaria curioso para ver como que você adaptaria esse jeito de fazer magia para Pathfinder 2e. Você com certeza poderia simplesmente adaptar com flavor de um mago puro. Eu não vou dar spoiler de como ele faz, porque é uma parte importante do livro, a maneira que ele conjura magias. Mas é bem interessante, é realmente interessante. E a pena é que talvez a personagem, pelo que eu fucei, eu ainda não li o próximo livro, nem lembro o nome do próximo livro, mas pelo que eu fucei, a personagem mais interessante do livro, que é uma sacerdotisa de Desna, ela, na verdade, é uma sacerdotisa de dois deuses, que é uma coisa interessante também. Aparentemente ela não aparece em livros futuros, e os dois eu acredito que apareçam. E é uma pena, porque ela é realmente uma personagem interessante. Bom, sem dar spoilers, eu diria que o livro é um 7 de 10 bem sólido. Fiquei interessado de ler o resto dos livros da série, vou fazer eventualmente. E para quem tem interesse de se entender, por assim dizer, com o lore de Golarion em Pathfinder, eu acho que é uma boa porta de entrada. Eu, pelo menos, achei interessante. Assim que eu comecei a ler as regras do jogo, essencialmente, eu fui atrás do livro, demorei um pouquinho para conseguir, mas foi uma leitura que valeu a pena. Acho que é só isso por enquanto. Até mais, pessoal. Obrigado.